do Consumidor. Lei que tem mais de serve para nortear os órgãos e os consumidores quanto aos direitos e deveres. Mas, como toda lei, apesar de representar um avanço, ainda há muito a conquistar. E quem aborda os detalhes sobre a data e sobre o Código de Defesa do Consumidor é Patriota Júnior. Bom dia, Patriota, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade. Conte pra gente quais são os principais avanços dos últimos anos conquistados aí pelo CDC. Oi, Laís, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, hoje é o Dia Mundial do Consumidor, né, que lembra os direitos e reforça as proteções das leis ao consumidor e também lembra, né, as empresas o dever de respeitarem, né, essas leis. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o Niverson Moura, que é advogado consumerista e também professor universitário. Niverson, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Foram muitos avanços ao longo dos anos, né, nessa área do direito do consumidor, né, Niverson? Exatamente. Bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cidade. Muitos avanços nos últimos anos e, de certo modo, muitas necessidades de melhorias para os consumidores. Aqui eu falo da região, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, e falo também a nível Brasil. Os consumidores, hoje nesse Dia Mundial do Consumidor, o dia que é lembrado e celebrado não apenas no Brasil, mas em outros países também, é um dia extremamente importante porque joga luz sobre um problema, de certo modo, que os consumidores atualmente possuem, que é o que causa maior preocupação atualmente no nosso país, que é o superendividamento. Muitos consumidores em situação absolutamente difícil no contexto financeiro, com a saúde financeira de sua família absolutamente debilitada e, infelizmente, a gente não enxerga, pelo menos nesse momento, uma melhora próxima, de certo modo, desse tipo de situação. Tivemos a aprovação da lei de superendividamento, que foi um marco, de certo modo, legislativo, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, alterou o Estatuto do Idoso, por exemplo, que visa garantir atendimento a pessoas em situação de superendividamento, que são aquelas pessoas que de boa fé reconhecem que perderam a capacidade de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. E, nesse sentido, foi publicado um decreto que regulamenta o mínimo existencial no patamar de 25% do salário mínimo, o que foge completamente da realidade. Então, por exemplo, um dos tópicos, na verdade, uma das prioridades atuais do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor deve ser combater esse mínimo existencial para poder auxiliar os consumidores a pagarem suas dívidas. E, infelizmente, atualmente, no país, o baixo poder de compra que o salário vem tendo ao longo dos anos, o brasileiro está perdendo o poder de compra, a facilidade que atualmente existe de acesso a linhas de crédito, mesmo você tendo poder de compra reduzido, mas tem empréstimo sendo oferecido para você, cartão de crédito com limite elevado, financiamento, entre outras despesas, e com essa diminuição do poder de compra, o salário estagnado, isso acaba sendo, de certo modo, uma cova aberta para o consumidor, infelizmente, se atolar em dívidas, e isso é que atualmente causa a maior preocupação do sistema, bem como a bem da verdade. Dia Mundial do Consumidor reforça também a necessidade das empresas, das lojas, né, respeitarem, né, e seguirem as leis que existem em vigor, né? Exatamente, Patriota. O fornecedor tem que ter essa consciência de que o que ele tem de mais precioso não é o produto dele, não é a marca dele, é o consumidor dele. É o consumidor que confia nele. É importante que o fornecedor lembre, eu falo isso para os meus alunos, é importante que o fornecedor lembre que a relação de consumo, assim como toda e qualquer relação, tem como base a confiança. Então, se você, fornecedor, que está nos acompanhando, não respeita o direito do consumidor, ele vai perder a confiança em você. Se você não tiver um pós-venda eficiente, se você não tiver uma forma de atendimento que respeite, que entregue para o consumidor aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera minimamente de você, que é respeito, que é garantia dos direitos que o consumidor possui, que a lei disciplina, que é a garantia de que ele será respeitado naquela loja, naquele estabelecimento que preste algum tipo de serviço, que ele não vai ser enganado, que ele não vai ser ludibriado. E hoje em dia, com a possibilidade de receber informações que todos nós temos hoje em dia, com o uso de celulares, por exemplo, isso facilita. É importante lembrar que todo estabelecimento, por exemplo, tem a obrigatoriedade de ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor Federal,
que é a Lei 8.078 de 1990, e é obrigatório que ele tenha também no estado de Pernambuco um exemplar do Código Estadual de Defesa do Consumidor, que é a Lei 16.559 de 2019, ao alcance e na visão do consumidor, em um local visível para o consumidor, para que o consumidor possa, em caso de dúvida, pedir para ler o código e tirar a dúvida que ele possui, por exemplo, em caso de uma situação de recusa de troca de produto, ou recusa de desistência, ou alguma irregularidade que tenha acontecido durante aquela relação. Independente de qualquer coisa, é muito importante que o fornecedor saiba que tudo aquilo que ele puder fazer para deixar o consumidor dele satisfeito é o melhor que ele pode fazer, porque, de certo modo, ele garante essa confiança, ele garante, de fato, um relacionamento. Hoje em dia, no comércio, não existe mais esse intuito de apenas vender um produto ou prestar um serviço. O apego nesse momento, e as grandes empresas, as empresas que se preparam, de certo modo, para um crescimento e para se manter no mercado, elas necessitam focar na construção de relacionamento com o seu consumidor. E para ter relacionamento tem que ter confiança. Ô Niverson, você citou aí que ainda precisamos de avanços, né? Mas quais são os principais benefícios que nós temos hoje no Código de Defesa com relação a essa defesa ao consumidor? Sem dúvidas, existem vários benefícios que o consumidor possui e muitas vezes desconhece. Como, por exemplo, recentemente o Código de Defesa do Consumidor foi alterado e você que vai para supermercado, por exemplo, atacado, atacarejo, enfim, independente, você vai para o supermercado ou comprar algum tipo de produto, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado e é direito básico do consumidor que todo produto que seja colocado à venda, vou falar de produtos de gênero alimentício, por exemplo, na etiqueta tem o preço do produto e é obrigatório que o estabelecimento também coloque por quanto está saindo o quilo daquele produto ou por quanto está saindo o litro daquele produto. Isso facilita bastante no momento da compra porque auxilia na economia. Infelizmente, como eu falei, com o poder de compra reduzido, nós temos que utilizar várias ferramentas para tentar economizar na hora das compras. Os direitos, desde 1990, o consumidor tem direitos como a inversão do ônus da prova. Se você dá entrada na justiça contra alguma empresa, a depender da situação, você tem que demonstrar alguns requisitos. A empresa é que é obrigada a demonstrar que ela está correta e que o consumidor, de certo modo, está errado, apresentando as documentações que o consumidor não tiver condições de apresentar. São vários direitos, como, por exemplo, o da desistência, os 7 dias de prazo que o consumidor que compra um produto fora do estabelecimento comercial tem para poder desistir da compra e pegar de volta e pedir de volta o seu dinheiro, o dinheiro que você pagou para comprar aquele produto, inclusive o valor do frete que você pagou. O Código de Defesa do Consumidor é extremamente amplo, a leitura dele é muito fácil. Por isso, você que tem um smartphone, por exemplo, pesquisa lá na internet, coloca em algum site de pesquisa, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, ou também o Código Estadual de Defesa do Consumidor, que também são ferramentas essenciais para você que sai de casa todo dia para comprar algum produto ou para contratar algum serviço, é essencial que você conheça. Então, eu recomendo a leitura do código, porque dificilmente você que conhece o Código de Defesa do Consumidor vai ser enganado por alguém, vai ser ludibriado, vai passar por alguma dificuldade na relação de consumo. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Niverson Moura, que é advogado consumerista, né, e professor universitário. É isso, né? Estar ligado nas leis aí de proteção ao consumidor e reforçando ainda mais, né, nesse Dia Mundial do Consumidor. Volto contigo, Laís. Muito obrigada, Patriota. Obrigado mesmo aí a você, ao Niverson, e vamos ficar atentos aí aos nossos direitos e deveres. 7h47,